a essa tribuna para poder repercutir as ações desse movimento criminoso de invasão de terras em todo o Brasil, que é capitaneado pelo MST. MST é um movimento criminoso, terrorista, que traz terror no campo, que faz muito mal para o Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ouvi agora há pouco da tribuna um parlamentar que eu acho que ele não tinha nascido ainda quando nasceu o MST, em 1984. Um dos movimentos que nasceu na luta contra a ditadura pela reforma agrária. Um movimento democrático, popular. E agora, o bando bolsonarista, fascistoide, quer tratar o MST como criminosos. Eu sou testemunha, participei desde a fundação, 10 mandatos parlamentares apoiando essa luta pela reforma agrária, e quero dizer o seguinte: eles fizeram muito pela liberdade, pela reforma agrária, pela agroecologia, pela produção de elementos sem agrotóxicos e pela luta pela liberdade em nosso país e pela soberania nacional. Agora, eu ouço, agora há pouco na CNN, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele não quer discutir com o governo. Eles formaram, e eu fui da discussão do Código Florestal, quando eles se formaram, com suas mansões no Lago Sul, financiamento pesado para anistiar 94% dos desmatamentos no nosso país. A partir daí, deputado Raymond, eles passam a conduzir uma pauta paralela e suprapartidária. Agora, por exemplo, eles enviaram um projeto de lei aqui já regulamentando a reforma tributária. E já regulamentaram o que é que vai caber no IVA ou não, o que é que vai pagar imposto ou não. Inclusive, sabe o quê? Camarão da Swift também isento para a cesta básica. Eles querem cashback para isso. Eles mandam no país. Agora, pergunte se eles condenaram o assassinato do Chico Mendes, da irmã Dorothy, Columbiara, Eldorado dos Carajás, a quem hoje aplaudo aqui, os que morreram, e que em 1997 eu já estava aqui, 100 mil pessoas entraram em Brasília, e foi, eu acho que o dia seguinte, o único dia em que o MST conseguiu aprovar dois projetos que interessavam ao homem do campo e à reforma agrária no nosso país. Essa que é a verdade. Pelo contrário, eles defendem grileiros, desmatamento e mais, não se conformam. O Lula pode propor um plano safra de 360 bilhões de reais. É pouco. Agora estou falando em 550 bilhões. É pouco, não interessa. O que interessa é que o MST ocupou uma terra que é uma terra desocupada, ou uma terra que era de latifúndio, ou uma terra em litígio, e quer continuar fazendo a reforma agrária no nosso país. E eu quero, dessa tribuna, homenagear o movimento dos trabalhadores sem terra. Aqui, os que ainda são bolsonaristas depois da derrota, eu quero dizer, vocês perderam, enfia a viola no saco. Obrigado, presidente Gilberto. Quero saudar os deputados, deputadas. Hoje é um dia marcante da luta pela terra no Brasil. Dia 17 de abril, marcado pelo massacre de Eldorado dos Carajás, 21 sem terra foram mortos, mais 60 feridos, e já faz 28 anos. E me parece, pela direita fascista nesta Câmara, que os bandidos é o sem terra. E eu fico muito triste quando vejo nesse parlamento colegas deputados que chamam o sem terra de bandido, de criminosos e assim por diante. Quero dizer que eu sou sem terra. Me lembro muito bem desse massacre de Eldorado dos Carajás,
Me lembro muito bem como é o sofrimento das famílias que lutam por terra, por dignidade, por cidadania, por direito. E aí eu vejo aqueles que rasgaram a Constituição o ano passado, quando quiseram largar uma bomba no caminhão de querosene na entrada do aeroporto. Depois, dia 8 de janeiro, foi o Sem Terra que detonou com o Supremo, com o Palácio do Planalto, com o Congresso Nacional. Não foi aqueles ditos da lei, aqueles que gostam de humilhar as pessoas. E que bom que o Supremo está botando e condenando esses do dia 8 de janeiro, e tem que condenar aqueles que financiaram, que patrocinaram politicamente pela lei do terrorismo, que foi aprovado aqui na Câmara na legislatura passada. E agora vem, a CPI foi derrotada, não só pelo Congresso, a CPI contra o Movimento Sem Terra foi derrotada pela própria sociedade brasileira. E agora vim com lei para reprimir os trabalhadores que lutam. E a outra, essa semana o governo lançou medidas para atender a questão da reforma agrária. Eu acho que foi um avanço na questão da terra. Na questão da terra. E aqui dá os parabéns para o nosso presidente do INCRA, César Andrighi, que está articulando essa pasta com muita dedicação, com muita vontade e sabedoria. Mas nós precisamos avançar na questão dos investimentos dentro dos assentamentos, que é a água, que é a estrada, que é reforço de energia elétrica, que é a internet, e estrada é o essencial. Eu acho que nós temos que avançar, dar menos dinheiro para o agronegócio. Só as dívidas que o agronegócio recebeu do governo federal vai ter um subsídio de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Nós queremos esse tratamento para a agricultura familiar e para a reforma agrária. Se nós pegasse 2 bilhões de reais, mas antes dá para uma turma, não é todos, mas tem uma pequena turma que gosta de terminar com o meio ambiente, nunca estão contentes, sempre querem negociar dívida, nós poderíamos dar para investir na reforma agrária, para ter estrada, para ter novos assentamentos, para ter produção e, mais do que isso, ter investimento dentro dos nossos assentamentos. É isso que nós precisamos e lamentemos a forma que alguns colegas atacam o movimento social que é reconhecido não só aqui no Brasil, mas reconhecido mundialmente. E também, para terminar, senhor presidente, parabenizar o presidente Lula, que anunciou hoje que o salário mínimo, o ano que vem, vai ser R$ 1.502. É aumento real, é aumento que veio o presidente Lula e quer corrigir, quer aumentar o salário mínimo para aqueles que mais precisam. Salário mínimo é distribuição de renda, salário mínimo é comida na mesa para quem precisa, seja para o aposentado, seja para o trabalhador, seja para o pensionista, aquele que recebe recurso, que o salário dele é o salário mínimo. Então, meus parabéns, presidente Lula, eu gostaria de colocar...